Após interpretar Jesus Cristo em A Paixão de Cristo, Jim Caviezel foi cancelado em Hollywood. Mel Gibson tinha avisado que a indústria de Hollywood iria acabar com a sua carreira. Aqui é importante notar que o termo cancelado pode ser vago. Hollywood é uma indústria que, por vezes, se afasta de atores que se envolvem em filmes polêmicos, como foi o caso de A Paixão de Cristo. Uma das histórias lembradas pela campanha de espiritualidade e fé é que, após tentar ser fuzileiro naval e jogador de basquete durante a juventude, Jim Caviezel quebrou a perna, encerrando de vez as pretensões de trabalhar no mundo dos esportes. Esse detalhe humaniza o ator e mostra que, desde jovem, ele lidou com desafios pessoais que o levaram a mudar de caminho, algo que pode inspirar muitas pessoas. Aos 19 anos, Jim afirmou ter tido uma experiência com Deus, em que foi convidado para seguir a vida como ator. Essa experiência religiosa é central para a carreira de Jim Caviezel e é algo que ele menciona em diversas entrevistas. Ter uma forte base espiritual foi aparentemente um norte na vida dele. Senti esse amor que nunca havia experimentado antes, essa paz que nunca senti antes. Ouvi Deus dizer: "Gostaria que você fosse ator." Não sabia para onde ir. Eu tinha um chamado para ser ator, mas seria necessário que ele me ensinasse os filmes certos para fazer. Disse em sua fala na Liberty University, em fevereiro de 2018. Essa fala reforça a ideia de propósito divino na vida de Caviezel, algo que ele sempre menciona quando fala sobre suas escolhas de papéis em Hollywood. Ou seja, desde a sua juventude, Jim Caviezel já pedia a Deus para livrá-lo do mal. Esse é um detalhe interessante, pois vincula sua vida pessoal com a trajetória espiritual que ele seguiu no cinema, especialmente em papéis religiosos. Aos 24 anos, depois de ter trabalhado como ator em 2 produções, se mudou para Los Angeles, a cidade de Hollywood, sem nenhum trabalho certo. Aqui vemos um lado corajoso e arriscado da carreira dele, algo comum na jornada de muitos atores. Apostando tudo na carreira de ator, ele chegou a afirmar que as pessoas diziam que ele estava louco. Essa parte enfatiza a determinação de Jim Caviezel em seguir seu sonho, apesar das críticas e dos obstáculos iniciais. Um ponto forte na narrativa de superação. Antes de participar do filme produzido por Mel Gibson, Jim tinha se tornado um ator querido pelos estúdios de Hollywood. Ele já tinha participado de grandes projetos, como Alta Frequência do ano de 2000 e O Conde de Monte Cristo de 2002. Ambos os filmes são muito bons e, de fato, consolidaram Caviezel como um nome respeitado em Hollywood. É interessante ver como ele estava em ascensão antes de fazer A Paixão de Cristo. Recomendo você assistir Alta Frequência. O Conde de Monte Cristo de 2002. Outro filme bom, apesar de ter mudado muito da história original do Conde de Monte Cristo, mas é um filme muito assistível. Aqui seria interessante destacar como Jim Caviezel conseguiu se destacar nesse papel, mesmo com a adaptação da história. Inclusive tem Henry Cavill participando ali como um coadjuvante. Esse detalhe ali é interessante, o que cria um paralelo curioso entre as carreiras. Em 2004, Mel Gibson procurava um ator ideal para interpretar Jesus Cristo. Ele queria alguém que tivesse 33 anos e cujo nome iniciasse com JC, assim como Jesus. Foi assim que Jim Caviezel foi escolhido. Essa escolha simbólica por parte de Mel Gibson mostra o quanto ele levou a sério a construção de A Paixão de Cristo como uma obra profundamente conectada à fé cristã. A ideia de procurar um ator com essas características pode parecer um tanto mística, o que acrescenta mais peso à forma como a produção foi conduzida. Quando Mel Gibson foi negociar o papel com Jim, ele já deixou bem claro algumas coisas. Quero que você esteja ciente do que você vai passar. Você nunca mais vai conseguir voltar a trabalhar. Essa fala de Gibson é bastante poderosa e revela o quanto ele já previa as consequências que o filme poderia ter na carreira de Caviezel. Isso também expõe o conservadorismo de partes da indústria cinematográfica, que pode punir aqueles que se envolvem em projetos que fogem da narrativa comum de Hollywood. Receber uma notícia como essa não é fácil, né? Ele estava diante de uma decisão de carreira que poderia mudar sua vida e optou por seguir um caminho mais difícil, mas com propósito. Eu me colocando no lugar de Jim Caviezel,
tendo feito vários filmes já em Hollywood, sendo cogitado para ser o Superman. Esse detalhe de que Caviezel foi cogitado para ser Superman é muito interessante e ressalta o nível em que sua carreira estava antes de A Paixão de Cristo. Ele realmente tinha um futuro promissor em Hollywood. Ele poderia ganhar muitos outros papéis em Hollywood se continuasse lá, mas ele não continuou. Ele resolveu fazer A Paixão de Cristo. Essa escolha demonstra a dedicação de Caviezel a um propósito maior do que apenas a fama e o sucesso. Optar por um filme como esse, em vez de continuar na rota mais segura da indústria, é uma decisão corajosa e vale ser destacada como uma lição de vida para aqueles que colocam seus princípios à frente de suas ambições. Jim respondeu para Mel Gibson: "Isto é o que eu acredito. Todos nós temos uma cruz para carregar. Eu tenho que carregar minha própria cruz. Se nós não carregarmos nossas cruzes, nós seremos esmagados sob o peso delas." Essa resposta de Caviezel é emblemática, pois conecta sua crença religiosa diretamente à sua vida profissional. Ele aceitou que teria desafios, mas encarou isso como parte do seu dever. Isso reflete a visão cristã do sacrifício e da responsabilidade pessoal, que ele também viveu no seu trabalho como ator. Assim, os dois deram início ao projeto e fizeram um filme sensacional. Essa simplicidade ao descrever o filme como sensacional subestima um pouco o impacto que A Paixão de Cristo teve mundialmente e as controvérsias que o filme gerou, tanto positivas quanto negativas. Você sabia que A Paixão de Cristo custou 30 e poucos milhões de dólares e eles conseguiram mais de 600 milhões de dólares no cinema? Aqui vemos o enorme sucesso financeiro do filme. Algo que muitos não esperavam de uma produção tão focada em uma história bíblica e com diálogos em aramaico, latim e hebraico. Fora o dinheiro que veio depois com a venda do produto em outras plataformas. A longevidade do sucesso de A Paixão de Cristo é outro ponto digno de destaque. É um filme que continua a ser assistido em diversas partes do mundo, especialmente em datas religiosas importantes. Durante as gravações, aconteceram muitos problemas, tanto nas filmagens quanto na distribuição. Aqui seria interessante mencionar alguns dos desafios enfrentados durante as filmagens, como os acidentes com Caviezel, incluindo quando ele foi atingido por um raio e sofreu uma lesão no ombro. Esses incidentes contribuíram para aumentar o simbolismo ao redor do filme e da interpretação de Caviezel como Jesus. Esse filme é independente e já está há algum tempo em processo de continuação. O fato de ser independente é importante, pois mostra que Mel Gibson teve que bancar o filme sem a ajuda dos grandes estúdios de Hollywood. Isso torna o sucesso de A Paixão de Cristo ainda mais impressionante, pois foi contra as expectativas da indústria. Uma página no Instagram, Church Pop, postou uma foto dizendo: "O filme The Passion of the Christ, Resurrection, sequência de A Paixão de Cristo de Mel Gibson, ganha data de estreia." Esse tipo de anúncio gera muita expectativa entre os fãs do primeiro filme e entre os cristãos que esperam ansiosamente por uma continuação. A especulação sobre essa sequência já dura anos, o que mantém o interesse vivo. A famosa e esperada sequência do filme, A Paixão de Cristo, parece enfim estar perto da realidade. Segundo o site IMDb, já tem data para chegar aos cinemas. Essa antecipação sobre a sequência é interessante, pois ela promete explorar uma parte da narrativa bíblica menos representada no cinema: os 3 dias entre a morte e a ressurreição de Jesus. Confira. O Church Pop noticiou em janeiro de 2023 que, após muitos anos, o clássico filme de 2004 estava ganhando uma continuação e as gravações estavam previstas para começar no primeiro semestre do ano passado. Aqui a gente começa a ver a expectativa crescente em torno da sequência, algo que pode mexer novamente com as emoções e a fé de muitas pessoas. Nesta quarta-feira, usuários notaram que o banco online de informações relacionadas a produções culturais, o IMDb, dedicou uma página para o título, informando que A Paixão de Cristo, Ressurreição, Capítulo 1 estreará exclusivamente nos cinemas em 18 de abril de 2025, Sexta-feira Santa. A escolha dessa data é simbolicamente muito forte. A Sexta-feira Santa é um momento de reflexão e fé para os cristãos.
tornando-a a data ideal para o lançamento de um filme que aborda a ressurreição de Cristo. Por que eu acho que isso aqui está correto? Porque essa data é muito propícia. Essa é a data que o Mel Gibson, Jim Caviezel e toda a produção acham mais propícia. A escolha da Semana Santa como data de estreia faz todo o sentido, dado o tema do filme. A Páscoa é uma época profundamente significativa para os cristãos, pois celebra a ressurreição de Jesus, exatamente o tema central dessa sequência. Ao escolher essa data, a produção reforça o impacto espiritual e cultural que o filme terá sobre seu público-alvo. A descrição do filme explica apenas que a sequência de A Paixão de Cristo, de 2004, invoca os eventos que ocorreram 3 dias entre a crucificação e a ressurreição, quando Jesus Cristo desceu ao seio de Abraão para pregar e ressuscitar os santos do Antigo Testamento. Aqui, a sequência explora um aspecto pouco retratado em filmes: o período entre a morte e a ressurreição de Jesus, conhecido como descida ao inferno em algumas tradições cristãs. Esse tema permite uma narrativa mais mística e também mais liberdade criativa para Gibson. A inclusão dos santos do Antigo Testamento na trama pode ser uma forma interessante de conectar o Novo e o Velho Testamento de maneira simbólica. Queridos irmãos e irmãs, isso aqui já é praticamente a sinopse do filme. Mel Gibson falou que esse filme vai ser muito mais caro e vai ser um filme espetacular. Efeitos especiais muito avançados. Inclusive foi por isso que ele disse que estava demorando tanto. Os efeitos visuais mencionados podem ser uma ferramenta poderosa para retratar o aspecto espiritual e sobrenatural da jornada de Jesus após a crucificação. A demora na produção provavelmente está relacionada ao desafio técnico de criar uma representação convincente desse período místico. Isso pode atrair não apenas o público religioso, mas também aqueles que apreciam efeitos visuais de alta qualidade em grandes produções cinematográficas. Vamos ter Jesus Cristo viajando entre mundos. Vamos ter Jesus Cristo indo ao seio de Abraão, ressuscitando pessoas. Essa abordagem faz referência a interpretações teológicas que acreditam que durante os 3 dias entre a crucificação e a ressurreição, Jesus desceu aos mortos para pregar e libertar os justos. Essas representações podem trazer uma visão mais épica da figura de Cristo, diferente do Jesus mais humano mostrado no primeiro filme, focado no sofrimento físico da crucificação. Durante os 3 dias, o próprio Jesus Cristo falou, está lá na Bíblia, ele disse que foi visitar ovelhas de outro aprisco. Gibson terá muita liberdade para criar cenas baseadas nessas interpretações bíblicas, como a pregação aos santos e a descida ao inferno. A questão das ovelhas de outro aprisco também pode ser uma referência a pessoas que ainda não conheciam a mensagem de Cristo, permitindo a expansão dessa ideia, Mel Gibson e de toda essa produção. Essa liberdade criativa pode gerar debates teológicos, especialmente entre cristãos que acreditam em uma interpretação mais literal dos textos sagrados. A introdução de elementos sobrenaturais e cenas que não estão explicitamente descritas na Bíblia também pode ser vista como uma maneira de ampliar a narrativa, mas certamente atrairá críticas e elogios na mesma medida. No pôster que foi divulgado, é possível ver o que parece ser uma silhueta desfocada de Jesus e os dizeres. Um filme de Mel Gibson, além de constar o nome de Jim Caviezel, ator que interpreta Jesus Cristo. Essa imagem do pôster, ainda que não confirmada oficialmente, cria uma expectativa visual interessante, destacando o mistério e o foco espiritual do filme. A presença do nome de Caviezel sugere a continuidade direta do papel que ele desempenhou com tanto impacto no primeiro filme. No entanto, ainda não há nenhuma confirmação oficial de Gibson ou da produtora do filme. A falta de confirmação oficial sobre a data e os detalhes do pôster indica que o filme ainda está cercado de mistério, o que pode ser uma estratégia para manter o público ansioso e engajado enquanto a produção avança. Algumas pesquisas na internet apontam a estreia do filme como sendo, na verdade, 15 de fevereiro de 2025. Embora essa data tenha sido especulada, a Semana Santa parece muito mais apropriada em termos de marketing e conexão emocional com o público cristão.
O lançamento durante a Páscoa é um movimento que maximiza o impacto cultural e espiritual da obra. A saga de Jim Caviezel trouxe muitas forças negativas contra o seu sucesso. Caviezel enfrentou repercussões significativas por ter interpretado Jesus Cristo, algo que surpreende considerando seu sucesso anterior em Hollywood. Sua exclusão de grandes projetos reflete um preconceito velado contra a temática religiosa, algo que ocorre frequentemente em uma indústria tão plural quanto a cinematográfica. O filme 2 de A Paixão de Cristo também está sofrendo esses ataques negativos. Esse filme já era para ter saído há muito tempo. Mel Gibson enfrenta desafios semelhantes aos de Caviezel. O ambiente hostil à produção de filmes religiosos contribuiu para o atraso, apesar do sucesso comercial da primeira obra. Isso reforça a luta contínua de Gibson para completar a visão de seu projeto. Eu lembro que quando eu fiz um vídeo sobre A Paixão de Cristo, há muito tempo atrás, eu falei sobre Jesus Cristo. Alguns seguidores aqui do canal deixaram de seguir o canal, porque eu falei de Cristo e falei que sou cristão. Essa experiência mostra como o tema da religião é sensível, até mesmo em plataformas voltadas para entretenimento. Muitos criadores de conteúdo evitam discutir religião justamente para não alienar seu público. Mas para quem se identifica com o tema, a conexão com seguidores pode ser muito mais profunda. Jesus Cristo, quase todo ser humano ouviu falar. De uma forma ou de outra, a figura de Cristo é conhecida e discutida globalmente, o que permite que o filme atinja um público muito amplo. Mesmo que as pessoas não compartilhem da fé cristã, elas reconhecem o impacto de Jesus na cultura mundial. Alguns canais que os caras estavam acostumados a assistir não falavam sobre Cristo, não falavam sobre filmes religiosos, então muita gente se abdica de falar. Justamente por isso, porque tem medo que algumas pessoas que estão seguindo eles deixem de seguir. Aqui vemos como o medo de perder seguidores influencia o conteúdo produzido por muitos criadores. No entanto, quando há uma posição clara, como no caso deste canal, o público que permanece é aquele que se identifica profundamente com a mensagem, fortalecendo a conexão com o Criador. Deixa seu comentário aí, no caso, Ressurreição, esse é o título oficial. O que você acha de ser na Páscoa e ter essa data já divulgada para 2025? A participação do público na discussão ajuda a criar um diálogo mais rico em torno do filme, algo que pode aumentar ainda mais o interesse e a expectativa pelo lançamento. Se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever e ative o sino das notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus nos proteja hoje, amanhã e sempre.